Boa noite. Olá! Boa noite, mestre. Boa noite, Ana. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bom, querido? Então, Que viva. alegria recebê-lo. A alegria é toda minha, tá? Tá Com bom, certeza. querido. Hoje nossa live vai ser com sotaque pernambucano, que é uma alegria nossa. Gente, o Emerson, ele é uma pessoa muito importante na minha história, na história da minha família, né? Quando eu conheci meu marido, né, o Emerson já era para ele como um pai, e aí se tornou para mim também, né? Eu tive a honra de tê-lo celebrando o nosso casamento. É um momento que a gente nunca vai esquecer, né? E é muito legal, o Emerson vai poder falar mais, né, sobre ele, mas assim, ele tem todo o trabalho dele na área da contabilidade, mas ele tem um lado espiritual muito legal que ele vai poder compartilhar de estudos, né, dos livros sagrados e do hermetismo. E a gente vai poder conversar um pouquinho hoje sobre como isso se conecta com a educação. Eu já vou até fixar aqui o tema dessa live. Emerson, já vou começar perguntando, porque a partir disso todo mundo vai te conhecendo. Pode ser assim? Tá bom. Pode sim. Então Do tá jeito que você bom. quiser, tá bom. Beleza. Então, você pode falar um pouquinho, né, dos estudos que você vem realizando e por que, né, você vem estudando, né, essas Tá, coisas. tá, posso sim. É uma das coisas, Jana, desde quando eu criança, né, minha família sempre foi uma família religiosa. Na verdade, a gente, muito tempo, sempre, meu pai falava que a gente podia ter a religião que quisesse, mas tinha que ter uma religião. Isso aí era ponto passivo, porque a gente não está aqui por brincadeira. Então, o objetivo maior da gente aqui é a gente se ligar ao nosso Salvador, a Deus, ao superior. Então, desde criança, a gente sempre teve uma religião. Meu pai e minha mãe sempre colocou cada um dos filhos para ter uma religião. E quando eu completei, vamos supor, 18 anos, mesmo que eu já estava de maior, eu vi que não adiantava só você frequentar, porque tinha muito conhecimento para a gente estudar. Então eu comecei a me dedicar a estudar mais as coisas do espírito. E nisso aí é uma busca que não tem fim, né? A gente começa a estudar e quanto mais a gente estuda, mais tem coisa para a gente estudar. Então eu, na verdade, feito você falou de profissão, eu sou contador, certo? Já trabalho há quase 30 anos com contabilidade, mas eu tenho a minha parte profissional, mas eu tenho a minha parte espiritual, que eu acho, que eu acredito plenamente nisso, que a gente está aqui é para a gente poder evoluir, certo? É para a gente poder ser uma pessoa melhor. Nisso aí, esse tema que você escolheu, eu achei perfeito nisso, porque não adianta a gente só ter uma espiritualidade, a gente também tem que fazer o bem, a gente tem que ter princípios, valores, né? A gente tem que ter uma conduta que conduz a gente diretamente para Deus. Então, desde novo eu estudo e estudo até hoje. Já tenho 50 anos e continuo estudando. Não paro de estudar nunca. Maravilha. O tema da live, então, é educação, né? Informação de virtudes e valores. Uma das coisas que eu trago muito aqui, né, eu chamo que a Educaed é uma escola de formação humana. E por que que eu falo isso, né? Eu sempre converso com os professores que o conhecimento sem responsabilidade, sem ética, sem moral, ele é perigoso, né? Então, muitas vezes o ser humano pode pegar o conhecimento e fazer coisas que são coisas catastróficas. Então, é muito importante no processo de educação, né, a gente formar, a gente também auxiliar no desenvolvimento dessas virtudes e desses valores, para que o conhecimento seja bem utilizado, né? Mas acho que é importante a gente começar falando um pouquinho sobre o que são, né, virtudes e valores, pode ser? Pode sim, pode. Eu acho bom porque já fica mais fácil, né, para a gente ir desenvolvendo o tema como a gente quer, Uhum. o objetivo dessa palestra. Então, uma das coisas que eu fiz, alguns tópicos para a gente poder começar a falar melhor, né, para as pessoas também entenderem, de uma forma que é como eu compreendo, como eu entendo, certo? Porque virtudes são disposições para a prática do bem. Primeiramente, a gente tem que entender que uma virtude é um ato em relação a pessoa fazer uma prática que seja do bem, certo? Não existe virtudes negativas. Se for virtude, ela é voltada para o bem. Então, a gente pega assim, eu gosto de falar de filósofos, porque são pessoas que trouxeram um conhecimento muito bom e traz uma sabedoria em algumas palavras que são importantes. Então, Platão, né, no quarto livro da República, ele definiu 4 tipos de virtudes, que as pessoas falam que são as virtudes cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, nesse sentido. Uma da primeira virtude que ele fala é justamente a prudência, né? Que está ligado diretamente com sabedoria e fazer as coisas pela razão. Então, a gente trazendo isso para os dias atuais, uma pessoa que ela é prudente nas coisas, dificilmente ela erra. Porque geralmente ela vai fazer uma coisa que seja por uma razão, que seja uma coisa mais comedida, sem fazer aquilo que seja do impulso, né? Então, uma das 4 virtudes seria prudência. Uma segunda virtude que Platão fala, né, no livro,
é justamente a fortaleza. Fortaleza, na verdade, é uma associação da pessoa fazer as coisas, ter força para fazer, ter coragem para fazer, ou seja, não ser levado pela multidão. Então, aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que ter força para fazer aquilo, eu vou fazer e vou realizar aquilo que eu desejo, certo? Um exemplo, para se estudar tem que ter tempo, tem que sentar, tem que ter paciência para poder fazer. Então, são coisas que demandam tempo da gente e a gente tem que fazer isso, certo? A terceira virtude que ele classifica é justamente a temperança. Por quê? Temperança, na verdade, é uma moderação de autocontrole. A pessoa fazer alguma coisa, vamos supor, vem do latim, né? Temperare, que significa guardar equilíbrio. Ou seja, a gente fazer uma coisa com moderação, com equilíbrio. Eu tenho que fazer isso aqui, eu fazer da seguinte forma, sem se atropelando, buscando sempre o meio. Fazendo isso, a pessoa consegue. E a quarta virtude que Platão falava era justamente justiça. Porque uma pessoa que vive nesse mundo, a gente tem que ser justo. Senão, vai fazer coisas, assim, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não vou fazer. Não, a gente tem que agir de justiça. Fazendo de justiça, a gente consegue uma coisa mais concreta. Aí, quando chegou, ele teve um discípulo muito bom, também chamado Aristóteles, também, né, outro filósofo, e ele pegou, o que foi que ele fez? Ele falou que virtudes, na verdade, eram hábitos dignos de louvor. É praticamente a mesma coisa, disposição para o bem e hábitos dignos de louvor. Só que Aristóteles dividiu já em duas partes, certo? Que seriam as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Nas virtudes morais, justamente em relação ao caráter da pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem caráter, que tem virtude, né? No sentido moral, ele é uma pessoa respeitosa, ele é uma pessoa justa. Aí a gente vem para Platão, é uma pessoa que tem lealdade, tem gratidão, é uma pessoa humilde, que tem perdão. Ou seja, está ligado diretamente com o caráter da pessoa, a maneira da pessoa ser. E Aristóteles falou, a segundo tipo que ele falou, era justamente as intelectuais. As intelectuais já está ligada diretamente à inteligência. Essa, a intelectual, ela diz respeito à sabedoria. Essa se adquire através de aprendizagem e educação. Dá um exemplo. Você tem uma escola muito boa, nessa escola a gente pode aprender uma reflexão. Hoje a gente escuta essa live e faz uma reflexão do que a gente está dentro. Um diálogo que a gente está tendo aqui e as pessoas estão ouvindo. Então está ligadamente com isso. Se a gente pegar também de virtudes, a gente podia pegar uma das coisas que eu acho muito interessante também, Confúcio. E Confúcio fala que justamente a raiz das virtudes está justamente na família. É o lugar das pessoas aprendem a amar e serem amadas, certo? E onde se desenvolvem os princípios morais. Então, se uma pessoa tem uma vida virtuosa, se a pessoa for cristão, como nós somos cristãos, é um caminho de chegar até Cristo. Uma vida virtuosa, né? E a gente vê assim que a virtude, ela tem muito a ver com a moral. Então, moral, que já é uma palavra latina, que vem de mores, que é justamente costume, mas já vai ser um conjunto de crenças que a pessoa tem. Mas quanto mais a pessoa é virtuosa, mais ele está ligado com Deus e mais ela vai fazer um caminho justo. Tá? Basicamente é isso. E é muito bom, porque ao longo, acho que, do desenvolvimento científico, né, falar de Deus hoje em dia tem sido algo que é não científico, né? Não está ligado à ciência. Ciência é uma coisa, Deus é outra, né? E quando a educação perde esse foco de chegar a essa verdade superior, né? A essa essência superior, ela perde o sentido original dela, né? Quero comentar só sobre algumas coisas, né? Então, Platão fala dos quatro tipos de virtudes. Você mencionou a prudência, né? A sabedoria, a fortaleza, a temperança e a justiça. E uma coisa muito importante é que, se a gente pensar que todo ser humano precisa disso, né? É importante que o professor comece a desenvolver isso nele, né? Caso contrário, sem ter isso com ele, como é que ele pode auxiliar alguém a desenvolver, né? Exatamente. Acredito plenamente que você está falando. Porque é importante o professor... Pode falar. Né? O professor tem isso. Ele tem algumas virtudes, porque na virtudes ele fica das formas de ensinar, certo? Tem 12 formas de ensinar. Uma delas é justamente pelo exemplo. Se o professor tem, ele pode passar isso para o seu aluno. Isso o professor pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, pode ser um professor na sala de aula, né? Pode ser um mestre, mas ele tem que ter isso, ele tem que ter dentro dele para poder transmitir para aqueles que estão aprendendo com ele, praticarem, né? E aprenderem. Exatamente isso. É isso aí. E você aí realmente se torna uma coisa, um movimento coerente, né? Que flui naturalmente. O professor passa a ensinar até sem nem perceber que está ensinando, porque é assim que a gente aprende também, se relacionando com outras pessoas, né? Quando você falou da fortaleza, eu gostei muito, né? Força e coragem, né? E ter que estudar, por exemplo, né? Para mim, traz essa ideia da gente ter amor ao conhecimento, né? A querer aprender, a querer entender a realidade das coisas. E também de não viver
reproduzindo vozes de outras pessoas, mas a gente encontrar a nossa voz própria também, né? Nesse Tem caminho. a nossa bagagem. Verdade isso aí. Concordo plenamente com você. E na temperança, na educação, a gente fala muito de autorregulação e autonomia. É um termo que é muito colocado, né? Mas Certo. essa palavra temperança é uma palavra mais antiga, mas que traz esse mesmo sentido, né? E que muitas vezes esse é o grande desafio em sala de aula. Os alunos, eles não conseguem se autorregular, se autocontrolar, e aí tem toda aquela indisciplina em sala de aula. Esse é um ponto muito desafiador para o professor. A gente pode focar um pouquinho nesse ponto? Lógico. Como a gente pode auxiliar, né, uma pessoa a desenvolver isso? Tá. Veja, vamos lá. O que é importantíssimo nisso? Tá certo? Primeiramente, a pessoa tem que ter foco. Porque se a pessoa tiver foco, eu tenho que, se eu vou estudar com você, a primeira coisa que eu só estou estudando com você é minha vontade, é o meu querer de aprender alguma coisa com você, certo? Então, primeiramente, eu tenho que ter foco naquilo que você vai me ensinar para eu poder absorver, assimilar aquilo que você está trazendo. E uma das coisas, se a gente tiver foco, ou eu poderia falar assim, concentração, eu poderia falar o ensinamento de Salomão, tá certo? Uma percepção. Ou seja, isso aqui vai ser melhor para mim. Então, eu tenho que perceber isso em mim, que quanto mais foco eu tiver, mais eu vou conseguir absorver, mais eu vou assimilar e mais eu vou aprender. Então, eu acho que o ponto principal do que você está falando, tá certo? É ter o autocontrole, é a gente ter um foco e ter a percepção que aquilo seria melhor para mim. Ótimo, Tá? muito bom, beleza. Você falou também do Aristóteles, e eu quero só mencionar aqui que, né, o nome Educaetos, ethos significa hábitos, né? E eu trouxe do Aristóteles, eu achei muito legal você ter mencionado isso. Que bom. A importância da família, né, na educação, fundamental para a Célula formação do fundamental. caráter. É. Então, essa era a minha próxima pergunta, né? Onde nós podemos encontrar referências, você já trouxe, acho que é um ótimo caminho a leitura da República. No caso do Aristóteles, eu encontrei o termo no Ética Nicômaco, não sei se tem outro livro também que ele traz isso, né? Por que é fundamental que a educação seja pautada, né, no desenvolvimento desses dois elementos? A gente meio que já falou um pouco disso, mas eu sei que também vocês têm uma escola aí, né? Se você quiser falar um pouquinho disso também. Temos. É porque é o seguinte, veja só, a gente tem uma escola que... Essa escola, na verdade, ela foi feita através com recursos próprios nossos, certo? As pessoas que estudam lá são pessoas... Algumas pessoas pagam, algumas crianças, porque ela é para criança inicialmente, que a gente só está com... É o segundo ano de funcionamento da escola. Então, tem pessoas que não podem pagar, mas mesmo assim elas estudam, certo? Porque a gente sabe que uma nação culta é outra coisa. Então, se precisa... Antigamente, as escolas, eu me lembro quando, pelo menos quando eu não sou tão velho, que eu era criança, se ensinava algumas coisas, a educação moral e cívica, que eu achava importante. Certo? Tinha alguns padrões que a escola tinha um papel de ensinar, mas tinha também de educar. Então, a sua escola, eu achei importantíssima essa palavra, que educar a criança. Então, tem que educar desde criança. Então, uma das formas que a gente viu aqui em Caruaru, meu irmão fez essa escola, certo? Já tem algumas pessoas, algumas crianças, já está no segundo ano, que é para poder ensinar valores, virtudes, certo? Práticas do bem para a criança desde pequena. Porque se uma frase que eu acho importantíssima nisso, Pitágoras, né, que também outro sábio que já existiu, ele falou o seguinte: educar as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Então, uma escola é a melhor maneira de você poder ensinar, sem ser só o conhecimento, que é importantíssimo, o conhecimento de física, matemática, química, mas ensinar bons costumes, ensinar uma maneira de ser um mundo melhor, aquilo que eu não quero de ruim para você, eu também não posso, para mim, eu também não posso querer para você. Então, é uma forma da gente transformar um país, pela educação, é uma forma de transformar uma nação culta, no sentido de valores, né? Porque fica mais fácil a condução do rebanho como um todo. É por isso que a gente fez essa escola e banca, e a gente espera aumentar cada vez mais ela. A gente já está aumentando as salas para poder ter mais pessoas, né, para essas crianças irem crescendo, para um dia a gente poder fazer uma coisa mais grandiosa que atenda mais pessoas. Legal. Porque você até mencionou, né, que o Aristóteles falou sobre as virtudes, né, morais e intelectuais, né? Intelectuais, Isso. E que as intelectuais seriam mais o foco da escola. E aí, no caso das morais, a formação do caráter e tudo mais, né? Mais focado na família. Mas existem crianças que têm situações, como talvez você tenha na sua escola, em que a família ela não tem a menor possibilidade de dar qualquer tipo de formação moral, né? Eu não sei se é o caso que vocês têm lá, mas infelizmente isso. Então, a escola consegue suprir isso de alguma forma? Isso é possível?
Veja, dependendo dos professores, certo? Eu acredito que seja possível. Se você colocar pessoas que têm, vamos supor, que são pessoas virtuosas, que é uma das coisas que as professoras que atendem na escola, né, que a gente fez, do Jardim da Rosa, todas elas são pessoas que têm uma história, têm uma base familiar, tá certo? Que têm princípios éticos, princípios morais, certo? Que têm uma boa conduta de vida. Então, eles já passam, essas pessoas, esses instrutores, esses mestres, essas professoras, já passam para os alunos. Então, tem aquela parte interessante na escolinha, né? Porque, pô, assim, tem que lavar sua louça, tem que ter a responsabilidade de lavar sua louça. Se você sujou uma coisa, você vai ter que limpar. Se você não fez a tarefinha, por que você não fez? Vamos sentar aqui. Então, durante o horário, eu acredito plenamente, se o professor bem capacitado, ele tiver isso com ele, eu acredito que consegue passar para o seu aluno, mesmo que o aluno não tenha em casa. Então, hoje, ele passa um período do dia com o professor vai botando pouco a pouco, não é a mesma coisa de uma criança que tem isso em casa. Mas acredito plenamente que um professor bem preparado pode passar isso para o aluno. Acredito que sim. Legal. E como eu sei que você também é um estudioso da filosofia hermética, né? E você chegou a mencionar rapidamente, né? Então, como a filosofia hermética pode contribuir nesse processo, pode ser uma referência, né, para as nossas vidas também? Tá. Basicamente, veja como é interessante isso, a sua pergunta, certo? Porque a filosofia hermética, ela surgiu para a gente pelas escolas de mistério que existiam no Egito, certo? Então, já eram escolas, tá vendo? Não era assim, não era uma coisa sagrada, eram as escolas de mistério que existiam no Egito através, certo? De Hermes Trismegisto, que foi também 3 vezes mestre, ou 3 vezes o grande, ou seja, em 3 ciclos diferentes da humanidade, ele já vem ensinando e trazendo esses princípios que são leis universais. Independente de que uma pessoa conheça ou não, essa lei ela age plenamente na pessoa. Então, no caso que você me fez uma pergunta, o que é que pode influenciar? Um exemplo, a 6ª lei hermética, certo? Seria causa e efeito. Seria nada mais, nada menos do que plantio e colheita. Então, uma das coisas que eu sabendo que existe uma lei que é universal, que é plantio e colheita, o que eu fizer com o meu semelhante é um plantio que eu vou colher aquilo. Então, se eu fizer uma coisa boa perante o semelhante, eu vou receber aquilo bom. Então, seria uma conscientização de eu saber de tudo aquilo que eu fizer, o que eu fizer com qualquer pessoa, qualquer ação que eu fizer. Então, eu pego esse princípio hermético e vou botar para a física. Toda ação corresponde a uma reação, intensidade em sentido contrário. O que é que eu tenho que fazer? Se eu quero uma reação que seja boa para mim, eu vou fazer uma ação. Se eu quero uma reação boa, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Certo? Se eu pegar, vamos supor assim, o quinto princípio, que é o do ritmo. Posso comentar do 6º, antes de você ir para o 5º? Pode sim. Porque isso me lembrou uma coisa muito importante. No meu trabalho também, né, atualmente eu trabalho como gestora, então sou diretora de escola, né, coordenadora de escola. E aí, eu falo muito isso para os professores. Se você chega com... Talvez isso esteja ligado ao 5º, na verdade, que é o que você vai falar, você me corrige, né? Tá. Mas se você chega na sala de aula, né, raivoso, tá ligado ao 5º. Você vai explicar. Mas se você chega raivoso, se você chega agitado, né, se a pessoa chega, né, assim, na sala de aula... o que ela passa para o aluno, essa energia, ela acaba circulando e se instalando dentro da sala de aula, né? Então, mas no caso da 6ª lei, que é que você falou, que é do causa e efeito, eu acredito que está muito ligado, né? Também nessa ideia da coerência que a gente falou, né? Daquilo que a gente faz, da forma como a gente desenvolve, por exemplo, a nossa aula. Eu falo muito isso para os professores, né? Você realmente acredita que seu aluno é capaz de se desenvolver? Você realmente tem fé que ele tem capacidade de se desenvolver, de aprender? Ou você só repete isso, a inclusão é importante, todo mundo pode aprender, mas na prática você realmente acredita nisso ou não, né? Mas ainda assim, eu acho que isso está ligado ao 5º. Vamos falar do 5º e a gente alinha. É melhor. Pode ser também, certo? É porque é o seguinte, veja... já que você me puxou, na verdade, eu vou puxar logo o 3º, que seria o que você falou que é vibração. É o 3º, isso. O 3º, vibração. Por que isso? Porque se eu chegar, tá certo, vibrando mais alto, tá certo? Porque quanto mais alto a gente se eleva, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais alto a gente fica. Eu posso falar assim, mais perto de Deus, se eu posso falar numa linguagem mais fácil para você entender, quanto mais baixo fica, mais terreno a gente fica. Então, se eu chego bem,
tá certo? Eu chego disposto para uma aula, eu chego de bem com a vida, eu estou vibrando, certo? Positivamente, eu estou na polaridade positiva, que seria outro princípio também. O que é que vai acontecer? Eu vou estar com ação boa para os meus alunos, veja, está tudo interligado. Eles vão assimilar muito mais fácil, muito mais fácil. Então, se eu dou uma aula boa, qual é o efeito? Um aprendizado maior. Se eu estou vibrando mais alto, eu posso transmitir isso para meus alunos. O adjunto está mais agitado. Não, vamos ter calma, vamos sentar, vamos ver como é que você pode, o que é que você está entendendo aqui, que já fica mais fácil, certo? E nesse sentido, Jana, é uma coisa assim, é um princípio ligado ao outro, na qual seria um só princípio, que seria automaticamente o mentalismo, a gente puxaria para o primeiro, certo? Na qual a gente é um reflexo do que a gente pensa, do que a gente age, certo? Aí eu poderia falar para você, mente sã em corpo sã, certo? Se eu estiver bem, se eu chego hoje, a gente está num momento difícil, eu chego para o não, vamos ter atenção aqui, ó, vamos ter foco, vamos estar com o pensamento aqui, o nossa mente vai estar ligada nisso aqui, vamos estar bem, tranquilo, para a gente aprender. Aí eu posso fazer um determinado de uma correspondência, não, vamos deixar as coisas do alto para aqui, para a gente poder fazer uma coisa boa. Vamos trazer de Deus até a gente uma energia boa, uma vibração boa, para a gente fazer a aula no ritmo bom, que seria outro princípio, tá vendo? A gente não seria tudo, e eu puxo sempre o primeiro. A gente vamos aqui, ó, vamos a mente da gente estando bem, porque a absorção, principalmente das virtudes intelectuais, né, e dos valores, vai ser principalmente a gente estar com a mente bem. A gente vai bem, automaticamente todos os outros vão fluir naturalmente e a gente vai um aprendizado, uma absorção muito maior do que daquilo que a gente está precisando na sala de aula. É verdade. Com certeza. E eu acho que, porque talvez tenha muita gente aqui, Emerson, que nunca ouviu falar dos princípios. Será que você pode dizer quantos são, citar todos? Tem algumas pessoas aqui que já te acompanham, sabem, mas eu acho que é novidade para alguns professores que estão aqui. Posso sim. Na verdade, esses princípios são, feito eu falei, vieram da Escola de Mistério, através de uma pessoa que a gente conhece na atualidade como Hermes Trismegisto, certo? Que foi 3 vezes mestre em 3 civilizações distintas, foi na Lemúria, foi em Atlântida e foi no Egito. E ele trouxe 7 leis universais, na qual Deus rege toda essa criação, todo esse universo. A primeira lei é a lei do mentalismo, tá certo? Que o todo é mente e o universo é mental. A segunda lei é da correspondência, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. A terceira lei seria a vibração, tudo no universo se move, tudo vibra, nada está parado. A quarta lei é da polaridade, certo? Que seria o negativo e o positivo, certo? A terra e o céu, o mal e o bom. A quinta lei seria o ritmo, tudo tem seu ritmo, todas têm suas marés, a maré sobe, a maré desce, a maré vai para a direita, a maré vai para a esquerda. Então, tudo na natureza tem seu ritmo, inclusive nós temos nosso ritmo. O sexto princípio é causa e efeito, toda ação corresponde a uma reação, todo plantio tem uma colheita. E o sétimo é gênero, certo? Os 7 princípios básicos herméticos são esses. Ok? E esses princípios, como você falou, regem, né? Regem a vida, né? E conhecê-los é muito importante, porque não dá pra gente viver fora deles, né? Não tem como. Pode procurar desassociar que você não consegue. Não tem como. Eles são intrínsecos a gente. Agora, quanto mais a gente conhecer eles, mais fácil, Jana, vai ficar para a gente poder ter uma vida melhor. Porque eu automaticamente, conhecendo eles, vou dar um exemplo. Se hoje, se você ligar uma televisão, tem muita notícia, tá certo, das coisas. Então, eles focam muito mais no negativo, na polaridade da doença, de como é. Mas, se você pegar, mas tem pessoas que já se curaram, tem pessoas que estão vencendo, tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que conseguem vencer. Então, é a mesma notícia, eu estou focando no polo positivo. Não, mas se eu estiver bem, se a minha imunidade estiver boa também, eu tenho que tomar todos os cuidados, mas eu posso passar isso, superar isso de uma forma mais fácil. Então, é uma forma da gente, se você pegar um livro, vamos supor, O Segredo, tá certo? Se você pegar um livro que é muito bom para professores, O Poder do Agora, praticando o agora, você vai ver que basicamente nós somos praticamente o que nós pensamos. Se você é uma pessoa que pensa, eu sou uma vitoriosa, eu sou feliz na minha vida é uma vida boa, graças a Deus eu não tenho de que reclamar. As coisas na sua vida, isso aí tem pesquisas científicas que provam o que eu estou falando. A vida de pessoas que são mais pessimistas, acontecem coisas mais negativas. E pessoas que são mais otimistas, pessoas que bom astral, pessoas adoecem menos, têm mais imunidade, são pessoas que a vida flui naturalmente. É como se tivesse uma natureza, um rio,
Uma pessoa que ela obedece às coisas da natureza é como se ela fosse na maré daquele rio. Obedece àquele rio, não vai contra a maré. Então as coisas para ele também acontecem de uma forma de acordo com a natureza, de acordo com a maré. Muito legal. E aí a vida ganha um sentido também quando a gente, Com né, certeza. encontra esses princípios e entende eles nos traz, né? E isso é muito É, importante. E se a vida ganha um sentido, eu acho que o educar ganha um sentido também. Uma coisa que eu gosto de dizer é que ser professor, a escolha de ser professor é uma ótima oportunidade de desenvolvimento. Porque para a gente encontrar um caminho de realmente chegar no coração do aluno, de realmente conseguir ensiná-lo, o autodesenvolvimento ele tem que acontecer, né? é. E você usou a palavra mestre, é uma palavra muito importante na minha vida, na minha história, na minha formação, desde, né, do que eu recebi dos meus pais. E existe um arquétipo, né, de mestre que nós podemos mirar, nós, enquanto professores, sendo mestres dos nossos alunos, né? Nesse sentido. Mas existe Certo. um ideal de mestre que a gente pode se mirar para se desenvolver? Podemos mirar para nos desenvolvermos? Depende. Eu poderia dizer a você, e tem sim, né? Depende como você, do ponto de vista que você quer. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo disso que você está me fazendo. Hermes Trismegistus, certo? Se você estudar ele, você vai ver que ele é o pai da alquimia, o pai da astrologia, certo? Se fala que é o criador da escrita, como se tem de hieroglifos, tudinho. Então, no sentido de conhecimento universal, eu poderia dizer que Hermes é um bom mestre. Se eu quiser de virtudes, eu posso falar que Jesus é o melhor mestre que a gente pode seguir, porque através dos ensinamentos de Jesus, da forma como ele veio, trazendo o amor, o perdão, certo? E falando para os seus discípulos, se fizessem como ele ensinou, eles estariam com ele no paraíso, né? Aquelas bem-aventuranças que são maravilhosas, certo? Então, também um mestre excelente para a gente seguir. Então, se for numa parte material, a gente tem. Eu, na vida, vamos supor, meu pai, para mim, ele foi um excelente mestre. Então, por meu pai, ele trabalhou muito na vida, ele disse assim, olha, o que eu vou deixar para vocês é educação, é conhecimento para vocês serem alguém na vida. Não vou deixar riquezas materiais que isso aí são efêmeras. Mas se vocês estudam, o papai sempre pagou para a gente colégio bom, cursos bons. Então, foi um mestre também que na minha vida fez uma diferença muito boa. Ele disse, olha, você tem que estudar. Se você quiser ser alguém na vida, você estuda. Porque o conhecimento que você aprende, aonde você for, você leva. Você pode estar aqui, no Japão, onde você estiver, aquele conhecimento que você adquiriu, ninguém toma, ele é seu. Então, nesse sentido, para mim também é um mestre. Mas no sentido mais geral, para todo mundo, a gente pode... Aí eu poderia dizer assim, Confúcio, eu poderia dizer Buda, eu poderia falar assim, um mestre para a gente ter a dignidade humana. Eu poderia falar para você assim, Gandhi, tá certo? Conseguiu dobrar uma nação pela não violência. Veja, não disparou um tiro e uma nação feita na Inglaterra, que era gigante, ele conseguiu dobrar ela. Eu poderia pegar assim, uma Madre Teresa de Calcutá, o bem que ela fez assim para a gente seguir de forma muito bonita. Tá entendendo? Uma irmã Dulce em Salvador, pessoas que trabalhavam a vida afinco. Então, é uma referência, se a gente quiser ser uma pessoa melhor de virtudes, esses três seria excelente. Se for espiritualmente falando, a gente pode pegar Jesus, que seria maravilhoso, tá? Uhum. E para a gente conhecer, temos que estudar, né? Temos que estudar, temos. E Todas assim não essas tem fim. pessoas. E aí? Não tem fim, tá? Quanto mais eu acho interessante, porque Muito bom. vamos supor, quanto mais a gente vai estudar Jesus, que eu gosto muito de estudar sobre Jesus, eu me admiro. Então, às vezes, numa frase de Jesus, certo? Jesus, quando voltou da ressurreição, está nesse período, né? Ele apresentou para o discípulo, Tomé não estava, e Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Então, Jesus, quando apresenta novamente para os discípulos, fala, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Olha, então, é uma bem-aventurança a gente acreditar em Jesus mesmo sem ter visto ele, mas só pela sua obra, pela sua doutrina. Então, numa frase, ele dá um ensinamento que serve para a gente saber que eu posso acreditar numa crença, feito um ser, feito Jesus, sem ter necessariamente que ter convivido com ele. Então, você me fala uma verdade. Você é uma professora, você está na sala de aula, você me fala uma verdade. Então, sendo você uma pessoa virtuosa, eu já posso acreditar naquela verdade e saber que aquilo ali vai me servir na vida, no dia a dia, no meu engrandecimento do conhecimento. Tá? E quando a gente vive aquilo que a gente fala com muito mais propriedade também, né? E aí eu acho que isso é passado, né? Você falou que não tem fim. Isso é muito interessante, né? Porque hoje na educação o conhecimento ele tem um fim.
E o fim, na verdade, é a prova, né? Esse modelo que está estruturado que o aluno quer estudar para a prova, ele quer estudar para aquele fim, ele não quer estudar pelo amor ao conhecimento, para o seu desenvolvimento, né? É verdade. E até os próprios professores, hoje nós professores, eu gosto de falar nós, porque é um processo que eu vivo também, precisamos entender por que a gente ensina aquilo que a gente ensina, né? E por que eu ensino matemática, por que eu ensino história, por que eu ensino geografia? Não pode ser só porque é BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, ou qualquer outro documento me diz para ensinar, né? Então, a gente mesmo precisa conhecer a ciência que a gente se formou com uma profundidade, né? Para trazer isso, né? Temos um monte de perguntas aqui, eu vou abrir agora, então, vou passar aqui as perguntas, tá bom? Tá. Vamos ver para onde vem. Tá bom. Vamos lá. Uma virtude que a pessoa quer adquirir vem pelo hábito, disciplina? Vem sim. Tem algumas coisas que... Tem algumas... Os pacientes intelectuais, essa aí, de certeza absoluta. Mas vou dar um exemplo de respeito. Porque às vezes eu poderia falar um outro aspecto, Jana, mas aí ia demandar tempo, que seria a natureza de cada um da gente, né? Daqueles elementos que a gente se faz parte da gente, dos 4 elementos, que cada um tem uma, terra, água, fogo e ar. E automaticamente, mas vamos dar um exemplo dessa pergunta que ela quer. Se a pessoa quer ser uma pessoa justa, tá certo? Então, qualquer acontecimento na vida dela era certo? Faz a temperança, ou seja, guarda aquele equilíbrio e bota numa balança. Se fosse com ela, como ela resolveria? Se fosse com outro, como ela resolveria? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, através de uma reflexão, ela chegar, não, eu vou agir dessa forma. Aconteceu outra coisa, ela faz novamente. Mais uma vez, os fatos que acontecem na vida dela, que ela precisa tomar uma atitude para ser justa, ela faz a reflexão, pensa, busca um equilíbrio, faz. Quando chegar a um determinado ponto, aquilo ali para ela já está automaticamente, já no sangue, ela já faz de forma automática, porque já adquiriu aquilo ali dentro dela, tá? Mas de certeza. Legal, e até essa ethos, né? Significa hábitos, e é justamente por essa perspectiva que o Aristóteles traz mesmo. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Calma aí, eu virei sem querer, gente, desculpa. É por essa perspectiva mesmo que o Aristóteles traz, que o desenvolvimento da virtude, ela exige a repetição. A repetição, essa é a palavra. Repetição dos hábitos, é exatamente isso aí. Eu não estou conseguindo ler bem. Parabéns pelo canal, grata, muito boa conversa, bons assuntos também. Sou professora e atuo como pedagoga Waldorf. Dayana, deixa eu ver se você colocou aqui a continuação. Eu não estou vendo aqui. Bota agora só a continuação, que aí eu passo aqui, tá? Qual a importância de valorizar as nossas virtudes? Tá. É porque as virtudes, quanto mais a gente valoriza elas, mais a gente aprimora elas, certo? Mais no caminho de se encontrar com Jesus a gente tá. Quanto mais isso que me cercam, quanto mais valoroso eu for, eu vou ter um mundo melhor daquelas pessoas que estiverem próximo a mim. Então, eu tenho 2 sentidos importantíssimos de valorizar. Um, externamente, que aquelas pessoas que me cercam vão ter junto uma pessoa que é valorosa, mas eu, perante Deus, perante Jesus, eu não. Também, né? Então perfeitamente, tá bom. sim. Então é que eu não estou esticando muito a perna para poder... Tá. Não, ótimo, tem um monte aqui. Vamos que a gente vai... Vamos devagarzinho, né, que a gente chega lá. Você consegue abaixar um pouquinho o vídeo, ficar menos curtindo em cima, porque a pergunta está ficando bem na sua frente. Acho que o pessoal quer te ver melhor. Ótimo. Vamos ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor aqui. Deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários. Né? Gabi, me ajuda aí, Gabi. Mais um pouquinho, Gabi. Eu imaginei que teria um aí. Eu sempre tenho que você sabe, né? Não é muito a minha praia, então tem que ter alguém para me auxiliar aqui. Ficou melhor aí ou tá bom agora? Como é que tá? Agora tá melhor. Tá agora tá melhor. A pergunta não tá ficando nessa pergunta. Eu também não quero tirar a pergunta pra gente não esquecer a pergunta. Tá certo. A prática é sempre a melhor maneira de ensinar uma virtude? Não, porque é o seguinte, na verdade, é uma das formas, certo? Mas o que acontece? Se a pessoa pratica aquilo, para o aluno, ele consegue absorver muito melhor. Então, eu falo sempre o seguinte... A prática em cima do pregador, para quem está escutando, quem está aprendendo, ele consegue absorver com muito mais facilidade.
Então, eu diria, tá certo? Eu diria que seria mais forte para a pessoa receber aquilo. Porque eu só posso simplesmente, eu posso dizer assim, olha, fazer tal coisa não é bom. Então, eu posso simplesmente ouvir, tá certo? Mas se eu tiver a prática, aquela pessoa que está me ouvindo, ela consegue absorver muito melhor, tá? Se você Paulinho, você não achar que... conseguiu ver a resposta. Eu vi aí, Paulinho não conseguiu ver a resposta. Aqui perto, acho que foi antes. Ah, é? Mas vamos Adiante? embora, vamos embora. Eu acho que porque eu vi só a mensagem no meu celular e eu vi agora, eu li rapidinho. Aí Entendi. ela faz Apareceu aí, né? novamente. Se você Foi. achar que dá para você falar hoje das 12 formas de ensinar, pensa aí. Você mencionou, né? Quem sabe? Veja, é porque É... é Então porque é fale, difícil então para mim. pronto. É porque é difícil. É Eu porque tenho tem. que ver, porque assim, são 12, né? Então, Exatamente. se Por isso que eu fosse falei, duas, se era. der. É. É. A gente marca uma próxima, Pronto, tá massa, tá. né? Tá, aí pode ser. Então tá. Como podemos fazer para querer essa busca do conhecimento sem um fim específico? Veja lá. Quem é que tá perguntando? É Maria, é? Mariana? Mariana Helena. Tá. Mariana, veja só. Sem um fim específico, eu gosto de estudar alguns temas. Eu prefiro, porque lembra que eu falei anteriormente, quando já me perguntou assim, se eu tenho um foco, então eu me dedico naquele foco, eu aprendo aquele conhecimento, certo? Até o tanto que me satisfaz. Então, quando eu aprendo, eu posso buscar já agora outro foco, outro assunto que me interessa, que me chama a atenção. Por que isso? Porque se a gente, vamos supor assim, se a gente estudar alguns assuntos, você tem um foco, a gente vai ficar muito raso e não vai se aprofundar naquilo. Então a gente vai conhecer superficialmente, mas não vai conhecer profundamente. Então eu prefiro assim, não, eu vou estudar sobre Jesus e eu vou estudar o que eu puder de Jesus para eu me aprofundar naquilo. Não, eu quero, vamos supor, hoje, você vê o seguinte na sua pergunta, um médico. Você vê assim, um médico ele pode ser um cardiologista, ele pode ser um pediatra, ele pode ser um oncologista, ou seja, ele pega o corpo humano, certo? E ele estuda profundamente aquilo. Por quê? Porque ele conhece mais aquilo. Então, o conhecimento como um todo, se a gente for estudar superficialmente, a gente pode entender, mas a gente vai ficar muito raso. Não, é melhor esse assunto aqui, eu vou me dedicar, eu vou estudar o tanto que eu, até me satisfazer naquele assunto, agora eu vou estudar outro aqui. Porque você vai ver até nisso, eu começo a estudar Jesus. Depois que você começa a estudar Jesus, eu tenho que estudar um pouco do povo judeu. Quando eu começo a estudar um pouco judeu, eu tenho que voltar um pouco antes, eu chego até Salomão para poder entender. Quando eu chego em Salomão, eu tenho que voltar até Moisés para entender o povo hebreu no cativeiro, no Egito, para eu poder entender algumas coisas lá na frente de Jesus. Então, mesmo escolhendo um assunto, aquele assunto ele vai desdobrando em outros, e eu vou estudando mais, eu vou aprendendo. Eita, isso aqui eu tenho que aprender mais um pouco. Então, é interessante porque a gente aprende um assunto, mas aquele assunto desdobra em outros e a gente aprende muito mais. Então, eu acredito que seria muito melhor a gente escolher um assunto, daquele a gente pode até desmembrar em outros vários. Vou dar um exemplo, o hermetismo. Eu posso falar de um por um dos princípios, eu posso falar dos 7, mas do 7 fica muito superficial. Se a gente não fazer uma live de cada um deles, você vai ver que a gente aprofunda muito mais e aprende muito mais. Nossa, essa perspectiva é muito legal, né? De que um assunto vai levando ao outro. É assim que a gente desenvolve o nosso pensamento, né? E consegue entender a realidade. Porque hoje as disciplinas elas estão tão compartimentadas que às vezes na escola a gente não consegue ver essa ligação. A gente não consegue ver como professor, né? Não consegue passar isso com clareza para os alunos. Hoje existe muito essa cobrança da gente promover o que eles chamam de interdisciplinaridade, porque houve essa compartimentação, né? Essa separação. E eu sinto que os professores também não dialogam muito na preparação da aula, o que seria muito bom justamente para conseguir auxiliar os alunos a fazerem essas conexões, né? É bem interessante isso. E aí, em relação à questão do fim, porque uma coisa que você pontuou é que não tem fim, porque o conhecimento, quanto mais você busca, mais você tem. É isso que você falou, uma coisa vai levando a outra, que leva a outra. E aí, nesse sentido, é sem fim. Mas você pode ter um objetivo, um objetivo específico que você quer estudar, como você falou, que é um assunto, né, que você busca. E assim, e por que você se envolve no estudo, você, Emerson, né? Se envolve no estudo de Jesus, né? Porque é uma coisa que te interessa, que move você, né? E muitas vezes na sala de aula, por que o aluno não se dedica, né? Porque aquilo ele não despertou o interesse por aquilo, né? Eu costumo dizer aqui, né? Que a gente vai respondendo na sala de aula um monte de perguntas que não foram feitas. E aí eu aproveito e vou fazer uma pergunta minha agora, né? Qual que é a importância, né? Da gente buscar o conhecimento para poder aprender? Porque na sala de aula a gente vem com conhecimento para os alunos, né? Qual que é a importância da gente buscar esse conhecimento ao invés de apenas receber, né?
Tá. Mas veja, na verdade, enquanto você está ensinando, você também está aprendendo. Se você for uma pessoa de uma percepção boa, os alunos lhe ensinam muito. Então, uma das coisas, você me pede para a gente fazer uma live sobre educação e formação de virtudes e valores, certo? Eu me sinto um dever de estudar, tá certo? Eu paro. Para mim é maravilhoso, porque eu vou estudar. Para quando ela me perguntar alguma coisa, eu tenho mais base, tenho mais noção. Então, você, quando professora, você vai dar uma aula. Então, eu vou estudar, porque eu vou passar para os meus alunos, mas eu estou aprendendo também. Mas eu aprendo também com os meus alunos. Porque, assim, um bom mestre, ele aprende com o aluno. Então, se você for uma boa professora, você consegue também despertar. Às vezes, o aluno tem tanto interesse, mas você traz de uma forma tão suave, tão boa, tão interessante, que, rapaz, eu nunca tinha pensado isso. Porque eu já vi professores assim, era meu professor de português, eu não gostava muito de português, entrou outro professor, comecei a gostar de português. Sendo a mesma matéria. Então, quem traz, a maneira que traz, eu posso falar a você, do princípio hermético de vibração, como eu trago, a forma que eu trago, a vibração que eu trago para meus alunos, eles podem, tá certo, sentir, sintoniza comigo, a gente fica na mesma sintonia e automaticamente eles conseguem aprender mais e eu consigo transmitir mais para eles. Mas eu aprendo e eles aprendem também. Então, eu acho importantíssimo, certo? A pessoa que vai dar uma aula, alguma coisa assim, está preparada para também saber responder perguntas, aprender com aquilo ali, dar um panorama geral específico, se for preciso aprofundar, ter capacidade de aprofundar, se for preciso trazer mais alguma coisa, ter conhecimento. Então, eu acho que é recíproco. Você ensina e aprende, os alunos aprendem e ensina também ao professor. Concordo, muito bom. Então, ir para a sala de aula aberta a aprender, né? Exatamente. Como ensinar aos alunos os princípios morais no mundo em que prega que o errado é o certo? Tá. Uma das coisas eu vou falar para você que, assim, os princípios, tá certo? A gente volta no tempo, porque princípio é uma coisa que vem do princípio, ou seja, vem do começo. Então, quando você... Hoje, realmente, assim, hoje existe uma coisa chamada politicamente correto, né? O politicamente correto, às vezes, você pensa diferente, mas se eu falar, pode ser que a pessoa pense que eu sou assim e eu sou assado. Então, a gente remonta aos tempos passados, onde as coisas funcionavam, tá certo? As coisas davam certo, as coisas eram de uma forma mais fácil, mais vamos supor assim, mais polida, mais direcionada, mais orientada. Então, você olha assim, Jesus falou, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, você pode fazer uma analogia com que é uma correspondência, tá certo? Você diz assim, olha, veja como o mundo está hoje e veja como o mundo era, no sentido de valores morais. Vou dar um exemplo disso. Então, você pega assim, você assiste um jornal, a pessoa acha uma bolsa de dinheiro, devolve aquela bolsa de dinheiro para o dono, é notícia nacional aquilo que ele fez. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Veja, não fez nada mais do que a obrigação. Isso aí não era para ser nenhuma notícia. Eita, a pessoa achou uma bolsa e foi lá e devolveu uma bolsa dele, como já vi alguma notícia dessa. Para mim, eu fico triste, porque é como se assim, ele fosse uma pessoa diferente. Se eu me encontrasse, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Então, a pessoa diz assim, olha, vamos colocar... Porque a maior escola que o aluno tem é em casa. Eu sempre considero o meu maior aprendizado de algumas coisas foi em casa. Então, se por acaso eu chegasse em casa com uma caneta, um brinquedo, meu pai ou minha mãe dizia assim, onde foi que você arrumou isso aí? Não, foi meu amigo que emprestou. Vá lá e devolva que não é seu. Então, como é que a gente tem que fazer isso? A gente traz referências que deram certo, referências que são padrão. Então, eu posso trazer as escolas, tá certo? As filosóficas, principalmente, porque uma é uma escola filosófica. Tem quantos mil anos? Mais de 2.000 anos, certo? Então, é 400 anos de Jesus, então bota aí 2.500 anos. Que eram como ensinava as virtudes. Se hoje está desvirtuado, então eu não posso pegar o padrão de hoje. O que é que eu vou trazer para os meus alunos? Eu vou trazer as escolas filosóficas daquele tempo, que já ensinavam isso, que era a forma de algumas civilizações cresceram muito, desenvolveram muito, para poder o aluno ver, ó, o certo não é o de hoje, o certo é o do passado. Então, e é importantíssimo a pessoa, enquanto professor, trazer isso para os alunos. Independente, eu falo uma coisa simples, que nesse sentido, Jana, só fazer um parênteses. Músicas, né? Tem algumas músicas que eu considero que são lixo musical. Independente de gosto, são músicas que não têm letra, que despertam na pessoa agressividade, despertam os instintos mais primitivos. Então, o que é que eu ensino para os meus filhos? Olha, vamos ouvir música de qualidade, música que traga alguma mensagem. Não quer dizer que você não possa ouvir alguma música boa, pode. Mas vamos ouvir música que possa me elevar vibracionalmente, que possa trazer uma mensagem, que eu possa aprender alguma coisa com aquilo, que eu possa me sentir bem, que eu possa ser uma pessoa melhor. Então,
de pouco a pouco, principalmente os professores, que são mestres também, trazer isso pouco a pouco, sem querer ser uma coisa impositiva, sem querer ser uma coisa obrigatória. Vamos despertar aqui, vamos ouvir uma música aqui. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo, um funk, tal, que não tenho nada contra. O que é que você sente com ela? Agora vamos ouvir uma música que traz uma música clássica. O que é que você sente com ela? Vamos sentir emocionalmente, vibracionalmente, de sentimentos. Então, deu diferença para você? Deu. Então, qual é melhor para a gente ouvir? Certo? Então, se você pega hoje, vamos botar o seguinte, eu achei uma bolsa de dinheiro, devolvi. Como é que a pessoa se sentiu bem? Se eu tivesse com a bolsa, como é que a pessoa ia se sentir? E se fosse eu o dono da bolsa, como é que ele ia se sentir? Vamos se colocar no lugar daquela pessoa que perdeu a bolsa. Se eu devolvesse, então, ela ia emanar para mim um pensamento, uma vibração, uma corrente boa para mim. Então, nada mais é do que eu fazer aquilo. Então, é uma das coisas assim que eu vou fazer um parênteses, porque essa pergunta eu achei muito boa. Ética, certo? Eu tenho uma empresa, eu tenho 20 funcionários na minha empresa e eu tenho um código de ética dos meus funcionários. Se ele não cumprir aquele código de ética, ele não serve para ser meu funcionário, automaticamente eu vou dispensar ele. Ok? Ok. Mas o código de ética, ele serve para a minha empresa. Tem algumas normas, algumas diretrizes que a pessoa tem que fazer dentro da minha empresa, certo? Mas não quer dizer que ele tenha virtudes. Agora, se ele é uma pessoa virtuosa, um código de ética, para ele, é a coisa mais fácil do mundo dele seguir. Não vai ter nenhuma dificuldade. Por quê? Porque ele tem as virtudes já dentro dele. Então, é importante a gente sempre falar isso, principalmente para os alunos, quais são as virtudes, o que é que a gente tem que ter, como é que pode ser. Porque onde ele chegar, qualquer lugar que ele chegar, ele vai ter tranquilidade, vai ter facilidade de fazer o que é certo, porque ele é uma pessoa virtuosa. Então, eu não preciso me preocupar. Agora, ensina de pouco a pouco. Ensina uma coisa, depois ensina outra, para ele aprendendo e absorvendo aquilo. Então, veja a diferença de você fazer o bem. Se você tem aqui, vamos supor, o professor está na sala de aula, tá certo? Dando um exemplo disso. Eu tenho aqui, eu trouxe aqui um lanche aqui para vocês. Então, tem 5 alunos. Eu vou dividir aqui, um aluno vai pegar 50% e os outros 4 alunos vão pegar os outros 50%. Mas, professor, não é justo, por que a gente vai pegar menos? Então, quem recebe menos acha ruim. Então, fazer o seguinte, vamos dividir aqui em 5 partes iguais, cada um vai pegar 20%. Todos ficam satisfeitos. Isso é um exemplo de virtude de justiça. Olha, tá vendo como é melhor? Então, se eu for fazer isso com alguém, é melhor eu praticar a justiça também com alguém. Se eu praticar, ele vai ficar satisfeito e eu vou ficar satisfeito. Aí eu faço um parênteses e eu digo, Salomão reinou muitos anos em Israel. Um povo que brigava, que vivia de guerra, que vivia de conflitos. O tempo de Salomão não houve uma guerra. Por quê? Porque era um rei justo. Então, numa casa, se tem 2 filhos, o pai divide sempre as coisas para um e para outro, ele se recebe igualzinho, não tem briga entre eles. Se o pai protege um e não ajeita o outro, vai ficar um revoltado, vai ficar um chateado. Então, são coisas que a gente pode ensinar pouco, eu posso ensinar para um aluno, eu posso ensinar em casa, mas faz toda a diferença. Tá? Muito bom. Nossa. Ai, não quero que a live acabe. Vamos lá, temos... Como desenvolver a virtude da fortaleza para não se deixar levar por crenças limitantes? Essa tua turma é boa, Viciana. Umas perguntas muito boas. É verdade. Eu gosto de pessoas que trabalham a mente, tá certo, para poder desenvolver. Uhum. Tem algumas coisas que, por isso que eu vou botar um pouquinho, só para falar, certo? A fortaleza. Porque a fortaleza, como a gente falou, eu posso dizer como força ou como coragem. Tá? Então, se eu pegar, eu vou dar um exemplo disso, se eu pegar e achar que o copo que eu posso beber de água, o máximo é esse aqui, tá certo? Eu só vou conseguir beber água até aqui, porque eu já limitei que a água que eu posso beber é aqui. Mas se eu pegar e disser, não, o copo que eu posso beber é um copo de 1 litro, tá certo? Eu já aumentei da capacidade desse copo para a capacidade de 1 litro. Então, eu vou beber 1 litro de água. Se eu quero beber, eu posso beber. Mas eu ainda estou limitando. Mesmo sendo 300 ml ou 1 litro, eu estou limitando. Então, tá certo, vou dizer assim, não. Eu vou beber o tanto de água que eu aguentar. Veja o que eu quero. Então, o que é que eu quero fazer? Uma crença... Não, eu posso ir até aqui. Então, meu caminho de uma crença limitante para mim é eu chegar até Deus. Então, se eu botar assim, o meu limite é chegar à presença de Jesus. Então, aí eu vou limitar até a presença de Jesus, porque acima de Jesus não tem mais nada. Então eu chego, Jesus falou que ele e o Pai eram um. Então se eu chego até Jesus, então o que é que eu faço? Eu vou pegar a fortaleza. Então meu limite é o limite top, ou seja, Jesus.
Então, enquanto eu não chegar a Jesus, eu vou trazer isso agora, fazer uma correspondência, tá certo? Em um princípio, eu vou botar numa coisa material. Eu quero ser uma pessoa que está estudando, não. Eu tenho uma filha, ela quer ser médica. Lorena, minha terceira filha, quer ser médica. Então, enquanto ela não se formar para ser médica, o limite dela era se formar. Quando ela se formar, então, pronto, eu cheguei nesse meu limite aqui de ser médica. Então, materialmente, é o limite que ela colocou, ela se formar, que é um sonho que ela tem. Então, professor, não, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um mestrado, até meu mestrado. Então, até eu chegar naquele mestrado, materialmente, eu não vou estar satisfeito. Se eu cheguei, eu estou bem. Se for espiritualmente, numa crença limitante, eu tenho que chegar até Jesus. Nossa, eu gostei muito dessa fala, muito mesmo. E por exemplo, o exemplo que você deu da Lorena, também conhecida como Popinha, né? Vamos botar aí para o público. Esses limites menores, eles são importantes para a gente poder também comemorar as vitórias, né? Porque exatamente, se a gente também coloca grande demais, aí não demora para chegar, a gente não tem esse sentimento de que a gente é capaz também, né? Eu tenho que botar um que eu cumpra, outro que eu cumpra. Aí eu falar um pouco de Salomão, se você não se incomodar, tá? Salomão, quando Salomão trouxe, na questão do templo de Jerusalém, ele falou alguns preceitos, e um dos preceitos ele coloca perseverança, certo? Ou seja, a gente alcançar aquele objetivo. Então, mesmo que tenha alguma dificuldade, que tenha algum obstáculo, que seja, o professor botou uma prova mais difícil, mas eu tenho que perseverar até eu conseguir. Enquanto eu não conseguir aquilo ali, porque quando a gente consegue, que tem alguma dificuldade, que a pessoa vence aquela dificuldade, aquela conquista, o sabor, o prêmio é muito maior do que uma coisa assim de mão beijada. Então, algumas coisas na vida, quando a gente busca e alcança, ela é bem melhor, assim, tem muito mais significado para a gente, para a vida da gente. E a gente tem que colocar também objetivos que sejam alcançáveis. A gente não pode colocar uma coisa que, vamos supor, se eu disser, não, eu quero ser um presidente da República. Como é que eu vou ser um presidente da República? Não, eu tenho que colocar, não, eu quero ser um vereador da minha cidade. Então, isso eu posso conseguir ser, mas o presidente da República seria uma coisa que é muito provável a pessoa não conseguir. Então, também eu coloco objetivos na qual eu chego lá, eu alcanço aquele objetivo que eu coloquei. Tá? É muito bom isso. Só para o contexto da sala de aula, duas coisas que eu acho legal de comentar. Primeiro que o professor fica muito, acho que às vezes, preocupado, né? No que o aluno vai ser capaz de fazer, né? Vai ser capaz de aprender também. Mas eu falo muito isso, que a gente não só desenvolve competências na educação, a gente desenvolve o sentimento de competência. Se a gente consegue, pelo menos também não atrapalhar, né? Porque muitas vezes a criança chega de um jeito na escola e na escola ela sai da escola acreditando que ela não consegue aprender, que ela não consegue fazer, que ela não, né? Se a gente pelo menos não atrapalha, já é um grande benefício, porque você sentir que você é capaz de fazer alguma coisa, de conquistar algo na sua vida, isso é muito importante, isso traz uma força muito grande, né? Certeza, certeza. Vamos ver mais perguntas. Ainda tem 4 minutos antes do Instagram me mandar embora. Mas aí, se você topar, a gente volta um pouquinho. É ótimo você ter falado da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, entre outros documentos que orientam a prática educacional. Que bom que você gostou, Helena. Esse foi só um comentário, né? Ótimo. Vamos aqui. Como podemos realmente acreditar e incorporar o conhecimento que ensinamos, sendo a escola uma construção? Provavelmente era isso que ia ser falado. Como podemos realmente acreditar e incorporar o conhecimento que ensinamos? Então, deve ser a ciência que a gente ensina, né? A área do conhecimento. Uma das coisas, veja, para um terceiro, né? Porque o professor ensina para o aluno, certo? Então, a gente sabe que se ele está bem, vamos supor, quando você faz uma prova, você falou um teste, né? Eu posso saber se ele realmente conseguiu absorver aquilo, tá? Mas eu posso também, após um teste, o que é que eu posso saber? Eu posso pedir, porque eu posso perguntar assim, o que seria virtudes, disposição para a prática do bem? Simplesmente um conceito. Você pode exemplificar o que é isso numa prática? Você pode dizer a mim como é que eu posso entender que isso é o que é uma disposição para a prática do bem? Não, professor, a gente ter uma prudência no que a gente faz, a gente ter uma fortaleza. Então, o aluno começa a demonstrar que, na verdade, ele não só decorou, ele aprendeu. Então, a gente pode saber que aquilo o aluno, na verdade, ele aprendeu e incorporou nele, porque ele está trazendo já com as palavras dele aquilo que eu transmiti para ele. Eu acho que é uma maneira fácil da gente poder ver isso. Tá? Não é só fazer a prova, então é outro assunto. Não. Faz uma roda de conversa, pergunta, me diga só, feito a gente está agora, né? A gente está numa troca de conversas, de ideias,
certo? De pensamentos, eu acho que faz uma diferença boa nisso. É verdade, é verdade. Isso não é muito bom. Você tá um professor nato na educação. Na educação chama isso muito de avaliação formativa. É você trazer para além da prova, porque é exatamente isso. Muitas vezes uma questão de múltipla escolha, ela não vai dizer se a criança, o jovem, ele realmente entendeu aquilo que está ensinado, mas se ele traz com as palavras dele, né? Isso é mais, isso fica mais presente, né? Certeza. Como é a visão pedagógica do professor perante as demais religiões? Não sei se eu entendi. Eu Você também, entendeu? eu tô pensando que você me auxilie mais nisso aí, certo? Me É, ajuda aí. Fernando, se você quiser tentar explicar um pouquinho melhor para a gente, como é a visão pedagógica do professor perante as demais religiões? Não estou entendendo bem. Fernando, explica melhor para a gente poder te ajudar aqui. Facilita para mim. Tá. Como fazer a diferença com metodologias ativas em uma escola que predomina o pensamento tradicional? Essa daí eu posso falar um pouquinho, né? Porque o que é essa ideia de metodologias ativas? É você colocar o aluno para fazer coisas dentro da sala de aula, né? Para ele mostrar o que ele sabe. Porque se o aluno fica só escutando e ele nunca fala, né? Ele não faz uma atividade diferenciada além da prova, como é que você vai saber o que ele sabe, né? Essa que é a perspectiva, né? É. E como fazer isso, né, numa escola que tem uma perspectiva tradicional? É um grande desafio, né? Porque você precisa que todas as pessoas que estão ali na escola tenham essa visão de transformação que você está tendo. Agora, existem algumas questões, algumas coisas que a gente pode aplicar para que isso funcione. Só que aí eu posso falar isso numa outra live. Eu falo isso muito em outras lives, para a gente poder aproveitar para focar um pouquinho mais agora nesse conteúdo das virtudes e valores. Mas, Jaque, me chama lá no privado, que daí a gente conversa um pouquinho sobre isso. E manda ela ler gente... o filme A Corrente do Bem. O filme A Corrente do Bem. Pronto, então esse filme é muito top? legal. Muito bom. Nossa, ele Exatamente é top. Se cair, a gente volta rapidamente, tá? Para poder também despedir do pessoal. Como os princípios herméticos podem ser usados para o desenvolvimento das virtudes morais? Podemos mais uns 10 minutinhos, Emerson? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Então tá bom, que daí a gente tenta responder Tô muito mais feliz umas também de estar três. aqui, tá? Poder fazer esse bate-papo, tá? Vamos fazer mais, vai. Quais são os pontos fundamentais para desenvolver autonomia nos pensamentos? Olha. Tá. Veja só, o ser humano, ele naturalmente ele está sempre pensando. Naturalmente, até quando ele pensa que não está pensando, na verdade ele está pensando. Ele está sempre, o pensamento ele não para, né? Os orientais eles fazem algumas técnicas, tipo meditação. Meditação, na verdade, eles tentam não é parar a mente, porque não dá para parar a mente. Enquanto a gente está no corpo físico, com a mente funcionando, não dá. Mas a gente está para botar no foco. Mas o que é que se pode fazer para ter autonomia dos pensamentos? Uma das coisas que é importantíssimo, primeiramente, a pessoa tem que ter um foco no que ele quer pensar, certo? Então, eu vou dar um exemplo disso. Se uma pessoa quer fazer um trabalho, o professor passou um trabalho, eu tenho que fazer um tema, eu tenho que dissertar sobre Gandhi. Então, eu vou ter que estudar aquele assunto lá. Então, primeiramente, eu tenho que me sentar, eu foco que eu vou estudar sobre Gandhi, eu vou puxar a matéria que eu tenho sobre ele. Então, chegou uma pessoa para distrair meu pensamento. Não, eita, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eita, amanhã eu tenho que ir amanhã na escola. Não, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que estudar hoje, eu tenho que estudar sobre Gandhi. Então, a pessoa faz isso uma vez, faz duas, faz três. Se o pensamento da pessoa fugir, a pessoa não fica com raiva. Não, não é o momento agora. Certo? Depois eu vou pensar nisso. Volta e novamente eu vou botar para o que eu estou estudando. Estou estudando sobre Gandhi. Então, isso pode ser em uma coisa, em duas, em três, em 100, em 10. Vamos supor que a pessoa vai assistir um filme. Então, a pessoa senta, eu vou assistir aquele filme. Então, se desliga do que está ao redor e assiste aquele filme do começo até o fim. Preste atenção nas falas, preste atenção nas cenas. Vai acompanhando sem ser uma... Não, eu estou só aqui passando tempo. Não, eu tenho que acompanhar isso. Então, são exercícios. A pessoa pode fazer outra coisa também ao dormir, que é muito bom. Quando a pessoa for dormir, a pessoa, antes de deitar na cama, a pessoa dá uma olhada no seu quarto. O que é que eu tenho no quarto? Eu tenho uma cômoda, eu tenho um espelho, eu tenho um porta-retrato, eu tenho um quebra-luz, eu tenho uma televisão, um guarda-roupa. Então a pessoa dá uma olhada bem, olha bem o que está no quarto e a pessoa se deita. Quando a pessoa se deita, apaga a luz e deita para deitar, para dormir. Então a pessoa, o que foi que eu vi no meu quarto? Eita, tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem um quebra-luz. Vai começar a botar na mente aquilo que ele viu antes de deitar, certo? Então ele faz isso hoje.
Só que amanhã ele faz o mesmo exercício, mas vamos supor que no quadro, no guarda-roupa dele tem o quê? Não, o meu guarda-roupa é azul, é branco, tem uma porta de espelho, não, tem uma porta corrediça. Não, como é minha cômoda de madeira, ela é branca. Quais são os detalhes que tem nela? Qual o lençol que eu estou coberto? Ele faz isso um dia, 2, 3, 4, 15 dias. Quanto mais ele conseguir, antes de dormir, mentalizar, visualizar aquele quarto, nos dias seguintes, quando ele fizer esse exercício, pode fazer 20 dias, 20 dias. Você vai ver que quando você for sentar, o pensamento seu, você for pensar tal coisa, você vai conseguir passar muito mais tempo focado no seu pensamento do que antes de você fazer esse exercício. Podem fazer e depois você me diz o resultado. Tá bom assim? Esse é na prática, Nossa, tá? muito bom. Muito bom. E eu, inclusive, estou precisando fazer esse exercício para melhorar minha atenção, porque eu esqueci que a gente abandonou uma pergunta na live anterior. Foi. E agora eu quero Tá com ver ela se você aí? lembra da pergunta, porque eu não. Veja, eu sei que é dos Não, princípios nessa não. herméticos. Para Era desenvolvimento de a virtudes e valores. derradeira. Como a gente pode Exatamente. Vamos utilizar os usar os princípios princípios herméticos herméticos para para desenvolver. desenvolver? Somos uma boa dupla. Tá. Tá vendo? Veja só. Uma das coisas que eu vou falar é o primeiro princípio hermético, que é o do mentalismo. Então, esse exercício que eu falei agora, eu vou fazer ele um pouco diferente, tá? Para desenvolver virtudes e valores. Ao invés de a pessoa ver o que está no quarto, porque esse é um exercício para poder focar a mente, eu vou me deitar e vou passar desde um filtro de quando eu me acordei até aquele momento que eu fui dormir. O que foi que eu fiz quando eu me acordei hoje? Vamos dar um exemplo. Eita, eu falei hoje com tal pessoa, eu falei com grosseria. Rapaz, eu podia ter falado melhor com ela, não precisava falar assim. Vamos supor que eu cheguei para o professor e disse uma resposta ríspida, ou o professor deu uma resposta ríspida para o aluno, certo? Eita, eu poderia fazer diferente. Então, ele avalia o que ele fez e o que ele poderia não ter feito negativamente e o que ele poderia ter feito melhor. Vamos supor que ele fez uma prova. O professor passou uma prova, ele fez uma aula. Rapaz, se eu tivesse me preparado mais para essa aula, eu poderia fazer melhor essa aula. E no outro dia, quando a pessoa acordar, não, eu vou ter uma mente focada pelo mentalismo, que eu vou vibrar mais alto para o dia, para mim, ter uma correspondência melhor das coisas. Ou seja, eu vou plantar minhas flores para eu colher minhas flores ou amanhã ou depois de amanhã. Eu vou fazer um ritmo que não seja um ritmo devagar, que eu ficar acomodado, nem que eu seja acelerado, que as pessoas não possam absorver. Então, eu posso começar isso. Quando eu for dormir, a primeira noite, hoje, vocês vão dormir e vocês fazem isso. Apesar que a gente está em quarentena, tá? Mas a gente pode fazer isso. Vou dormir, o que é que eu posso fazer? O que é que eu fiz hoje que eu podia ter feito melhor? Eita, eu podia ter dado a resposta melhor. Eita, eu poderia ter me preparado mais. E amanhã eu faço isso. Então, quando eu fizer durante o dia, eu vou estar hoje, quando eu me acordar, hoje eu quero vibrar positivamente. Eu não quero coisa negativa na minha vida. Eu quero ter que ter uma pessoa melhor, então eu tenho que vibrar melhor. Hoje, amanhã. Então, eu pego os princípios que eu sei quais são, tá certo? Vou botar principalmente que uma das coisas que eu gosto de falar é o da vibração. Eu tenho que vibrar no polo positivo, todos os dias, todo momento. Eu tenho que ter ligado na estação do bem, eu tenho que ter ligado na estação de Jesus. Eu posso falar um vício ou uma virtude, então eu vou falar uma virtude. Eu posso falar assim, você é professora, Jana, você sabe muito bem disso. Não se fala assim para o aluno, você é burro. Você fala assim, rapaz, você é tão inteligente, por que é que você está fazendo assim? Para quem recebe é totalmente diferente. E você é burro e você é tão inteligente para estar fazendo isso, então ele já recebe de forma diferente. Eu estou usando o princípio hermético, tá certo? Da polaridade, estou usando pela polaridade positiva. Se eu fizer isso todos os dias, que também não é uma coisa tão fácil, é muito fácil eu falar, mas é difícil no dia a dia, mas começando pelo mentalismo, de eu ser uma pessoa melhor e eu já passar um filtro, uma peneira no que eu fiz, já consegue melhorar muito isso, tá? Muito bom. Gente, acho que vocês devem estar ouvindo o neném chorando. Essa É é o a teu? realidade aqui, É. é o Francisco, acordou chorando. Como ensinar valores para uma geração tão Tão tecnológica? tecnológica. Tá. Você pega o seguinte, muito bom isso também, essa pergunta. Pegue, para essa geração tecnológica, passe alguns filmes que tragam uma mensagem, feita a gente falou agorinha, assista A Corrente do Bem. Então pegue, dependendo da idade da criança, tá certo? Ou pegue um jogo que seja lúdico, tá certo? Ou pegue agora, vamos ver uma música que traz algum conto, vamos trazer um conto. Você vai trazer Lucilena Galvão, filósofa maravilhosa, certo? Então vamos ler aqui um conto, que eu posso pegar um tablet,
olha, vamos ver tal filmezinho aqui que traga uma mensagem. A pessoa assiste, o que é que você entendeu dessa mensagem? Assistir. Como é que você viu? Como é que você entendeu? Porque tem alguns desenhos que são bons, tem alguns filmes que são bons. Um exemplo, um determinado, uma série que seja que traga algum ensinamento, porque tem algumas coisas, então eu trago pela tecnologia, certo? Eles vão estudando aquilo ali, vão assistindo, mas depois que ele assistir, o professor, o pai, a mãe, tá certo? Chega, como é que você entendeu isso? Você como professor, ó, eu quero que vocês assistam tal filme e depois vocês me digam o que é que vocês acharam do tal filme, como é que vocês compreenderam, qual foi a mensagem que foi trazida. Então, quando ele chegar, ele traz alguma coisa para você, e é tecnologia, pode pegar no tablet, no joguinho, assista aquilo ali, depois você me diga como é que pode ser. Eu acho que dá um bom resultado, tá? Concordo. E assim, uma coisa que eu tenho observado muito, primeiro que a tecnologia ela está se desenvolvendo e ninguém vai frear, né? Então a gente vai precisar aprender realmente a conviver com isso, né? Existem estudos que mostram, você mencionou Atlântida aqui, né? Que a sociedade já alcançou níveis mais altos de desenvolvimento, né? Mas enfim, então isso é uma coisa que a gente não pode frear. Então a gente tem que saber conviver com isso de alguma forma, né? E uma coisa que eu venho percebendo muito dentro da escola é a importância do filtro, principalmente quando se trata de crianças. Eu já contei isso em outra live, mas eu vou mencionar isso aqui brevemente, né? E na escola que eu trabalho, a gente começou, uma criança dentro da sala de aula, ela começou a usar termos inapropriados, termos sexuais. Por exemplo, ele era do segundo ano, da segunda série do fundamental. E começou a chamar a coleguinha de puta e outros termos. E a gente não estava entendendo de onde ele estava tirando aqueles termos. E aí a gente foi descobrir que a mãe estava deixando o celular disponível na casa, ele pegava à noite e ele estava assistindo filmes. Filmes de relações sexuais. Então, e aquilo estava na cabeça dele. E ele estava contando isso, contando isso para todos os colegas, e o assunto estava circulando na sala. Então, ele não apenas ficou sabendo que existe uma relação sexual, mas ele não apenas leu ou ouviu falar, ele estava vendo uma criança de segundo ano. Eu acho que um grande cuidado que a gente precisa ter com a tecnologia é o filtro, principalmente com a cabeça das crianças. Porque nessa fundamentação dos valores, né, e das virtudes delas também, existe o tempo para terem acesso a determinadas informações, né? O tempo de cada coisa. Acho. E outra coisa também importantíssima, Jana, já que você falou isso, é a gente colocar limites, sabe? A gente tem que ter limites. Um filho nosso tem que ter um limite. Olha, até aqui você pode, aqui você já não pode. Ele vai achar meio ruim, tudo, mas você, olha, não pode. Tudo se você botar um copo d'água para ele beber, ele vai achar, bebe um segundo, ele já acha ruim, tá vendo? Seu limite só é um. Então, também com o joguinho vai ser um, com assistir um vídeo também vai ser um. Tá sempre olhando, né? Porque a guarnição dos filhos são os pais. Então, tá olhando, tá assistindo, como é que tá. É justamente isso aí. Uma vez meu filho, ele falou um palavrão, e eu perguntei, onde foi que você ouviu esse palavrão se eu não falo palavrão? Se sua mãe não fala palavrão? Aí ele disse, não, foi um coleguinha meu que falou um palavrão de baixo escalão. Eu digo, olha, quando você ouvir esse palavrão, você deixa lá, você não traz para dentro de casa. Só precisa falar com ele uma vez, olha, eu faço isso, não, sua mãe faz, não faz. Então, exemplo, então, você não faz isso dentro de casa. Então, também, já resolve também, mas tem que botar limites, e tudo tem que ter limites, senão fica ruim. Tá? Exatamente. Vamos tentar mais uma aqui? Vamos. Na escola de vocês em Caruaru, como trabalham com as crianças as virtudes e os valores sem entrar no... Deixa eu ver se tem a continuação da fala do Pedro. Sem entrar no mérito da religião, visto que o Estado é laico. Exato. Pronto, mas veja. Vamos lá. Muito bom, Pedro. A gente fala, um exemplo assim, as virtudes. As virtudes independem de qualquer religião. Conceitos morais, independe de qualquer religião. A pessoa ser um exemplo, eu gosto muito, eu não sou maçom, mas eu acho a maçonaria uma coisa muito boa. Por que eu acho a maçonaria uma coisa boa? Porque é uma ordem filosófica que foi criada na época do reinado de Salomão, e ela ensina preceitos morais, éticos, tá certo? Para a pessoa ser um homem de bem, uma pessoa correta, uma pessoa de valor. Então, ela não tem nenhuma conotação religiosa. Então, eu posso passar essas virtudes, tanto de Aristóteles como de Platão, são virtudes que independem de religião. Você ser uma pessoa do bem independe de religião. Então, lá na escolinha, ensina a pessoa a ser um cidadão. Um exemplo, Sai Baba, na Índia, ele tinha as escolas dele, era interessantíssimo ele não interessava a religião de qualquer pessoa. Ele queria na escola dele fazer cidadãos de bem. Então, ele ensinava, a religião dele é a religião do amor.
Pronto, ele falava muito isso. A minha religião é a religião do amor. Mas se eu formo um cidadão de bem, o cidadão de bem depende, ele pode ser ateu, que tem ateus que são maravilhosos. Mas é um cidadão de bem. Então, essas virtudes que a gente está falando, esses valores, independem de religião. Agora, a gente colocar isso desde a sementinha, desde a criança, para ela entender o que é ser, o que é, só queira uma coisa para o outro se for bom para você. Então, só faça uma coisa com o outro se fizer com você. Então, ensinar isso independe totalmente, não precisa falar nenhum método de religião. Precisa falar de valores morais, éticos, intelectuais. Isso aí faz toda a diferença. É isso aí. Nossa, muito bom. Tem mais um monte de pergunta aqui, gente. Me desculpa, eu fiz um combinado com a Messi de 1 hora de live. A gente vai marcar a segunda, Cumpri. vai, mestre. Você escolhe um assunto que eu entenda, que eu possa, né? Que eu tenha eu conheço alguma coisa que pode ser sim, sem nenhum problema. Eu adoro isso, eu gosto muito de falar, de conversar. E assim, tem pessoas que gostam também, eu me sinto realizado de poder falar um pouco que eu sei para algumas pessoas. Eu acho muito bom isso, Jana. Tá? Me sinto honrado de você ter me convidado, gostei muito, tá? E precisando, estou às ordens. Que bom, querido. E olha, tem um monte de mensagem aqui que não era nem pergunta, é de gente agradecendo, falando que é a melhor live e tal, e enfim. Eu só quero comentar uma coisa que eu, como professora, faço, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Eu tenho uma aula que eu faço com os alunos o desenho deles de qual que é o valor, os valores deles, né? Certo. E eu tenho uma dinâmica que eu criei para fazer isso. E o que eu costumo dizer para eles? Que os nossos valores é aquilo que é inegociável. E aí eu sempre conto uma história que aconteceu comigo como professora do módulo básico, das primeiras disciplinas do curso de engenharia, né? Que quando o aluno entra na engenharia, ele fica vendo várias disciplinas de matemática antes de entrar efetivamente na engenharia. E eu dava uma disciplina nesse módulo básico. E aí eu pedi para eles entrevistarem um engenheiro e trazerem como é que foi essa entrevista. E aí um grupo trouxe, né, e falou de um engenheiro que trabalhou numa grande construtora. Eu não vou citar o nome dela para não expor. E aí, que ele trabalhou muitos anos lá e ele viu, né, essa construtora começar a economizar nos materiais utilizados para as fundações dos prédios, que são prédios mais econômicos mesmo. E ele se sentiu desconfortável de assinar aqueles documentos porque ele via que estava tendo uma economia daquilo. Mas ele era diretor, jovem, para ele, assim, diante da família dele, dos pais dele, ele era o filho pródigo. E ele, acho que ele tinha 23 anos, mais ou menos. Ele já tinha um cargo de direção que ele ganhava mais de 20 mil reais. E ele pediu demissão. E para ele isso foi uma coisa muito difícil. Ele ficou 1 ano perdido, sem saber o que ele ia fazer. Mas ele depois encontrou um caminho, e ele já estava com 30 anos contando isso, né? E que aí ele tinha a empresa dele, estava, né, com prosperidade novamente. E aí os alunos contando dessa entrevista, um deles pontuou isso, que uma coisa que tocou muito o coração deles é que ele teve coragem de seguir o valor, né, os valores dele. Então, aquilo ali eu não posso assinar, mas eu estou ganhando muito dinheiro, mas isso eu não posso assinar. E porque ele fez isso, depois a prosperidade chegou para ele também, né? E aí foi a partir disso que eu comecei a trabalhar isso em sala de aula, né? Que o valor é uma coisa que a gente não negocia. Não importa a quantidade de dinheiro, não importa o que é, né? O que está diante de nós. Só que para a gente saber, para que realmente de fato seja inegociável, a gente precisa saber quais são os nossos valores, tomar consciência deles. Né? É verdade. E por isso que essa live é muito importante para mim, poder ter uma pessoa que é uma referência para mim, um exemplo, né, na prática, a família de vocês, você e a Fabiana, né? Então, e trazer isso aqui dentro da Educaetes é muito importante para mim, porque a gente precisa fundamentar na gente isso, né? Quem nós somos, quais são os nossos valores e passar isso adiante. Dessa forma, a gente vai mudando, né? Essa realidade. Certeza, Jana. Que a gente vive. Então, gratidão, viu? Tá. Amamos vocês. E a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Se Deus, eu que agradeço, tá bom? Tá. Você também. Um abraço, hein? Tchau, minha amiga. Tudo de bom, Fique querido. com Deus, hein? Até mais. Até Tchau. logo. Tchau. Com Deus.